Nesse domingo estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade, Deus que é uno em três pessoas. Ele que é Pai, Ele que é Filho e Ele que é Espírito Santo. Certa vez, um padre estava pregando justamente na solenidade que nós celebramos hoje, solenidade da Santíssima Trindade, falando de Deus não como um carrasco, não como um juiz, não como alguém perverso, né? E depois da homilia do domingo da Santíssima Trindade, ele recebeu uma mensagem de alguém que estava na Assembleia durante a missa, dizendo que aquela pregação tinha sido infeliz, que aquela pregação tinha sido errônea, não é? No sentido de que Deus castigava, né? E aí começou a relembrar citações isoladas, né? Porque aí é um grande perigo de nós interpretarmos a Sagrada Escritura de forma isolada, sem levar em consideração o contexto. Todo texto fora de um contexto vira um pretexto para defendermos nossas ideias pessoais, às vezes errôneas, não é? Então, aquele senhor disse que o padre tinha sido infeliz em falar que Deus era perdão, que Deus era misericórdia, que Deus é amor. O evangelho desse domingo, João 3,16, diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, fala do amor de Deus, né, que é infinito, para que não morra todo o que nele crê, mas que tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Para que o mundo seja salvo por ele. Então, talvez na cabeça de muitas pessoas, como desse senhor, que disse que o padre tinha sido infeliz em sua homilia ao falar que Deus era amor, que Deus era misericórdia e compaixão, para muitas pessoas, talvez por experiência que tiveram, talvez com seus próprios pais, tem uma visão errônea, talvez a catequese que eles receberam, que tem uma visão de Deus perverso, Deus lá em cima, Deus nas alturas, Deus distante de nós. E não foi essa face de Deus que Jesus quis mostrar para nós. Jesus disse para Filipe, não é? Quem me vê, vê o Pai. E Jesus fala, inclusive, para os seus discípulos, conta aquela história do filho pródigo, né, do pai misericordioso. Então, em muitos momentos da Sagrada Escritura, inclusive no Pai Nosso, né, Jesus, no contexto dos judeus, no contexto do tempo de Jesus, falar de Deus como Pai, e era até um escândalo. Então, em muitas passagens, Jesus coloca a Deus como alguém que nos ama. O evangelho dessa solenidade da Santíssima Trindade coloca justamente isso. Deus não é mau. Deus não quer nos condenar. Não quero dizer com isso, não queremos dizer com isso, que podemos agora e devemos fazer qualquer coisa e agora abusar da misericórdia de Deus. Não é isso que está se falando aqui. E o que se está dizendo é que Deus, a vontade de Deus é que sejamos salvos. E é claro, toda passagem ela deve ser interpretada, a Sagrada Escritura, no seu conjunto, né? Em comunhão com outras passagens. Se Jesus diz que a salvação é dos que passam pela porta estreita, quer dizer que o caminho da salvação não é tratando a Deus como se fosse qualquer coisa. Não é isso que se está dizendo aqui. O que se está dizendo é que Deus, em sua misericórdia, Deus nos criou por amor, Ele que é Pai, Ele que é Filho, é Espírito Santo. É o modelo perfeito de unidade, porque as pessoas não brigam entre si, as pessoas da Santíssima Trindade. O Pai não quer, de repente, uma coisa que o Filho não vai querer. Nós sempre vemos Jesus, inclusive, diz: o que eu faço é o que o Pai quer. Se há um modelo perfeito de unidade, de amor, está na Santíssima Trindade. Por isso que na segunda leitura da liturgia desse domingo, São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento
encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Não tem sentido algum se nós vivemos, celebramos a fé na Santíssima Trindade, enquanto nós estamos pior que cão e gato. Rezamos pela unidade dos cristãos, mas na prática estamos vivenciando ciúmes, rixas, brigas, contendas, não é? Celebramos há pouco tempo, domingo passado já Pentecostes, e São Paulo diz aos Gálatas, né, que os frutos do Espírito é a paz, é a paciência, é o perdão, é o amor. E ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz: saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, todos os santos vos saúdam, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então peçamos ao Senhor que, celebrando esse domingo da Santíssima Trindade, nós não esqueçamos que Deus é amor, que Deus é misericórdia. Deus não quer nos condenar, mas nos esforcemos para que nós possamos alcançar o perdão de Deus, possamos alcançar a salvação. Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, quer nos ver todos no céu. Deus não nos criou para a condenação. Ontem eu assisti a alguém dizendo assim, que algumas pessoas nasceram más, né? Se for assim, essas pessoas nunca teriam responsabilidade sobre seus atos, porque elas já nasceram más. Deus não criou ninguém mal. Se alguém infelizmente mata os outros, se alguém infelizmente faz o que não presta, essa pessoa, se estiver, claro, com a saúde mental em dias, ela está agindo na sua liberdade. É claro, se ela está embriagada, se ela está sob o efeito de drogas, ela teve a liberdade para dizer não, né? Aquilo. Então, Deus não nos criou para condenação. O Evangelho de hoje diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Peçamos ao Espírito Santo, peçamos ao Pai, ao Filho, que de fato possamos fazer essa experiência, não só teórica, mas a experiência do amor de Deus, a tal ponto de não termos medo de Deus. Quantas pessoas têm medo de Deus? Tratam a Deus como se fosse alguém distante. Como eu falei no início, talvez fizeram uma experiência negativa do seu pai com a sua mãe e transferem isso para Deus. Peça a cura de todo qualquer trauma, que Deus possa lhe curar de todo qualquer ressentimento, de todo qualquer pensamento que você tem transferido para Deus, que lhe impede de fazer uma experiência real do amor do Senhor. Coloque nos comentários, você que chegou até aqui, isso. Deus nos ama com amor eterno. Coloque nos comentários. Deus nos ama com amor eterno. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se você não segue o nosso canal, você possa seguir, deixa aqui o seu like, que Deus possa te abençoar hoje e sempre. Até a próxima. Coragem.